Quando a gente pensa em vir para o Japão, a gente pensa, vou trabalhar muito para ganhar muito dinheiro. Só que tudo tem uma consequência. Tudo tem um preço. E olha, eu vou falar para vocês, a conta sai cara. A conta do quê? A conta da saúde, exatamente. Andam acontecendo consequências devido ao trabalho aqui no Japão e a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o André. Eu sou a Jéssica. E nós somos o Marmitex Japão, por quê? Estamos sempre prontos para a viagem. É isso aí, no vídeo de hoje vamos discutir sobre as consequências de trabalho no Japão. O que acontece se você ficar trabalhando naquela fábrica pesada, carregando peso o dia inteiro, ficando em posições desconfortáveis, por que não dizer, não é mesmo? Horrível, gente, horrível. É muito bom, por um lado, que a gente consegue conquistar as coisas, consegue comprar tudo que a gente deseja, tudo que a gente almeja, que no Brasil, se já era difícil, meu filho, agora, depois do dia 1º de agosto, agora vai ficar missão impossível, eu diria. É verdade. Não é verdade? Mas então, vamos ao que interessa, as consequências desse trabalho aqui. Pra quem não nos conhece, a gente tá aqui, ao todo, mais ou menos uns 6 anos. Mais ou menos assim, né? Mais ou se for menos. contar tudo, acho que uns 6 anos. 6 anos. Entre idas e vindas, 6 anos. E aí, dentro desses 6 anos, a gente já trabalhou em fábrica de eletrônicos, né, por 3 anos e pouquinho. Já trabalhamos num emigrandão de Izumo, lá em Shimaneken, exatamente, pros brasileiros. É muito famoso esse emigrandão, vocês vão entender do que a gente tá falando. Tem alguns lugares aqui, né? Isso. É uma fábrica muito grande, com muitos brasileiros. E a gente trabalhou por um tempo nessa fábrica, menos de 1 ano. Trabalhamos na Honda também durante 3 meses. E agora estamos numa empresa que fabrica bancos de carros, né? Tem a parte de espuma e dentro vão os arames e tudo lá. Fabrica essas partes todas aí, né? Banco de carro, de trem, de ônibus, de moto, de tudo que você puder imaginar, a gente faz banco. Uma coisa que eu diria é que qualquer serviço, mesmo que ele seja fácil, ele traz consequências, porque Sim, com não é certeza. às vezes porque o serviço é leve que ele não vai te afetar de nenhuma forma, né? Exatamente. E a gente pode, por experiência própria, contar as coisas que você pode ter num serviço mais pesado e num serviço mais leve também, né? Sabe uma coisa que eu lembro? Eu lembro quando a gente trabalhava no nosso primeiro serviço, lá era foi o serviço mais fácil que a gente trabalhou no Japão. Mas, gente, mesmo sendo extremamente fácil, eu lembro, eu tinha fotos, é que eu perdi as fotos. Rapaz, chegava no fim do dia, eu lembro que a gente ficava muito tempo em pé e ficava em pé no mesmo lugar, parados. Então, eram muitas horas em pé no mesmo lugar. E eu lembro que no final do dia, quando chegava em casa, o pé tava parecendo a bisnaguinha de grande. E não só isso, né? Eu lembro que tinha um serviço que eu fazia lá, que era imaginei uma caixa, assim, que você aperta um botão e ela abre, como se fosse uma panela de arroz, sabe? Você aperta o botão e ela abre, né? E aí, dentro dessa caixa, eu não lembro exatamente pra que servia, mas aí você pegava tinha uma caixa cheia de celulares, era a primeira parte da linha, né? Tinha um caixote com vários celulares, você pegava, abria essas 5 máquinas, deixava todas elas abertas, pegava os celulares e aí você pegava um cabo USB que tinha lá dentro e colocava aqui, colocava ele lá dentro, fechava e apertava o Enter no teclado do computador. E aí passavam-se, sei lá, uns 30 segundos, ficava pronto, aí você lá tirava, puxava o cabo. E aí o serviço era assim. Então você ia lá, colocava, puxava o cabo. Esse movimentinho besta aqui de fazer assim, depois de e foi pouco tempo que eu fiquei lá, uns 2 meses fazendo isso. Depois de uns 2 meses, esse meu dedo aqui, o dedão aqui, ele não é mais o mesmo até hoje. Né? Tipo assim, ele estrala mais, sabe? Eu sinto tipo um cansaço nesse dedão aqui, que eu tenho quase certeza que ainda é um resquício daquela época, ela deve ter sido uma tendinite ou alguma coisa assim, né? Detalhe muito importante, né, gente? Há 6 anos atrás, a gente era jovem. A gente tinha mais saúde, a gente era mais genki. Só pra vocês verem, isso aí foi no começo de carreira. Exatamente. Então, começo de carreira de peão. Exatamente. É uma coisa simples como tirar e pôr um cabo. Esse menino é coisado. Pode te afetar de alguma forma. E a outra coisa é que a Jéssica falou das pernas, né? Eu lembro que... Nossa, as pernas ficaram horríveis. Ficávamos assim, né, parados, fazendo serviço no mesmo lugar. Depois de algum tempo, as pernas doíam muito. As costas doíam também, mas aí era porque a gente tava desacostumado a ficar de pé, né? Sim. E eu também acima do peso, as costas foram pro saco, Nós né? dois, gente, a gente era fortinho. Se eu achar uma foto, vou botar a foto aí pra vocês verem como os dois eram fortinhos. E aí, só que assim, as costas depois de algumas semanas acostumou, né? Já não dava nada, era dor muscular mesmo, né? Mas as pernas, elas ficavam inchadas no final do dia, e aí começou a ficar cheio de mancha, Era por umas causa da mancha falta de feia. circulação, minha perna ficou toda roxa. Parecia que tinha batido, assim, sabe? Sim. Então, minhas 2 canelas ficaram cheias de mancha roxa, e aí eu comecei a usar até meia de compressão. De compressão, verdade. Meia de compressão.
Só que daí já era tarde também, assim. Eu acho que só parou de piorar, vamos dizer assim, né? Mas o estrago que já estava feito mesmo. Feito. Mas hoje em dia melhorou bastante. Então aí, depois de muitos anos, aí eu acho que... O negócio era tão feio, gente, pra vocês terem uma ideia, que o bichinho ficou até as pernas peladas. Sumiu tudo os pelos da perna. Meus pelos caíram tudo ficou perna, peladinho, né? peladinho. Então é engraçado isso daí, né? Porque, realmente, serviço leve... Muitas pessoas que a gente conheceu lá, que já trabalhavam em outros serviços, falavam, esse serviço aqui a gente tá no céu. É, o mais moleto. Pra gente que não tinha referência, não parecia ser tão fácil assim, né? É lógico, sem referência nenhuma. Você acaba de chegar no Japão, o primeiro que você pegar pode ser o melhor que for, vai ser o pior. Porque a gente realmente não tinha costume. Hoje, se pudesse voltar no tempo, eu ia agradecer cada minuto que a gente estava lá, porque era muito bom. Era muito climatizado, serviço levinho, não pegava peso, né? Então era bom. Verdade. Mas você vê, de novo, né? Serviço leve, nada demais, e Kensa, que é um Shikkei, né? Parte de teste de aparelhos, tudo finalizado, não é montagem, não é nada. Era só ficar apertando Enter no teclado e respondendo as perguntas que o computador fazia a respeito do celular. Na tela branca tá branca, né? Se tivesse sujeira na tela, se tivesse alguma anomalia ali, você chamava o líder, né? Muito facinho. Aí o serviço seguinte, então, dali, a gente foi para uma fábrica, então, lá em Shimane, né? Uma fábrica bem grandona, só que lá eram componentes eletrônicos, então a gente fazia umas peças, começava grandona, pareciam uns azulejos, que aí ia ficando super mega pequenininho, né? Cortava, aí você fala, os cortes, né? Você fala assim, parece super tranquilo, não é verdade? Só que pra mim, atacou labirintite, ou como diria meu avô, labirintice, rapaz, me atacou mas tanta coisa, meu cérebro ficou zuretinha, só tinha macaco batendo na cabeça. Tinha que olhar no microscópio, né? Tinha que olhar no microscópio. Dizem que é isso que fazia dar labirintite, né? Então, mas era isso misturado com o fato de que eram 5 máquinas, eram 3 na frente e 2 atrás, ou vice-versa, né? Depende do ângulo. E aí eram 3 na frente e 2 atrás. E aí você ficava, via aqui, aí roda, vai fazendo. E aí você ia ficando a madrugada inteira, porque a gente trabalhava de noite nessa época, a madrugada inteira rodando. Me atacou labirintite num nível que eu ia dormir, eu botava a cabeça no travesseiro, tudo rodava. Pra mim parece divertido. Deus me livre, você tá doido, não quero negócio desse mais nunca na minha vida. E pra mim, o que deu lá, eu lembro que o que me deu, na verdade isso não é um problema, eu acho que isso aí também depende da pessoa, pode dar ou não. Tinha que segurar umas canecas, tinha umas canecas de metal pesadas assim, que era cheio de bolinha, que eu não vou explicar como é que funciona o serviço, porque não vem ao caso. É chato. Não vem ao caso, mas tinha que, durante o dia inteiro, ficar pegando umas canecas cheias de bolinha. Você pegava na canela de quem, menino? Se explica agora que você falou que você pegava nas canelas. E aí pegava nessas canecas aí, tinha um monte de bolinha de metal dentro e pesava aí acho que uns 7 quilos mais ou menos cada uma, né? Misericórdia, Senhor. Minha mão ia cair. Por aí, 6, 7 quilos cada uma. Esse é besta, né? Porque o outro rapaz lá que trabalhava, não dava nada, mas me deu uns calos aqui absurdo Eu lembro. nessa parte da mão aqui. Até hoje é meio grossa a pele aqui. Meio cagado. Mas assim, de novo, né? Depende da predisposição da pessoa, né? Porque o outro cara que trabalhava comigo, me treinou, trabalha lá faz uns 5 anos, a mão dele parece mais macia que a sua mão. Nossa, a mão dele é mais macia que a da moça. Mão de moça, Teve isso que não vou dizer que é um problema, mas enfim. E a outra coisa que deu, então depois disso, eu tinha que pegar as peças que saíam de um tanque que ficava dentro da água girando. Eu tinha que pegar essas peças aí e colocar elas dentro de um forno. E aí esse forno, a altura dele era mais ou menos aqui no peito. Então você abria a tampa do forno e aí você tinha que erguer, estrelou meu ombro, não sei se Eita. Aí você tinha que erguer e colocar a bandeja dentro do forno e fechar. Aí ficava um minutinho lá, que era um forno de alta pressão lá, rápido pra caramba. Aí você abria e de novo pegava. Então, esse lance de ficar colocando, acredito eu, né? Colocando e tirando essa bandeja no forno, e aí depois que você terminava, você levantava o forno e jogava as peças dentro de um outro lugar que era um separador de peça, né? E aí também, todo esse lance de ficar levantando o ombro, eu acho que deu algum problema nos meus ombros, ruim. Que daí deu bursite. Ah, foi. E aí, olha só, a gente ficou meses nessa fábrica, tá? A gente meses. não chegou a ficar 1 ano. De novo, isso é um lance de, eu acho que predisposição de cada um, porque tem gente que trabalha lá há muitos anos e não tem nada. Mas também vai ver a idade dessas pessoas, menino. Não, mas vai ver tudo jovenzinho. O Yamane-san, o Leandro Yamane, né? Um abraço pra você, se você um dia assistir esse vídeo, aí eu ainda lembro de você, cara. Obrigado pelo treinamento.
treinamento aí. Ou você não tem calo na mão, você não tem problema no ombro, porque você fica dando treinamento, você fica 3 meses dando treinamento, e aí você não trabalha, cara. Aí tá você fica fácil. só olhando o outro trabalhar. Vamos voltar pra lá pra você dar treinamento também. Não, eu não sirvo pra essas coisas, não. Mas aí, quando a gente voltou pro Brasil, o André teve que fazer fisioterapia. Eu lembro que quando eu ia pro trabalho que eu tinha lá no Brasil, eu segurava a mochila assim pra não ficar batendo nos outros, né? Eu tirava a mochila das costas e ficava segurando. Aí o peso da mochila doía muito aqui. Nossa. Aí eu lembro que eu tinha que deixar no chão alguma coisa. Uhum. Até que eu fiz a fisioterapia. Melhorou, né? Aquele choquinho que dá, aquela fisioterapia com eletrochoque, alguns movimentos e tal. Aí depois de uns 2 meses, aí foi melhorando, depois passou mesmo, assim. Hoje em eu dia, lembro que melhorou. Hoje em dia, assim, alguns movimentos só que eu faço que eu sinto que não é 100%, mas tá bem melhor. Então, de novo, não era um serviço dos piores de todos, assim, não era ruim. Eu acho que não. Eu acho que, pra mim, na verdade, nesse serviço, pra mim o pior foi trabalhar à noite, né? Para uma pessoa que ama o dia, que ama passear, conhecer lugares, à noite o que tem aberto? A gente cansou de ficar horas e horas dentro de sala de karaokê, porque era a única coisa que ficava aberta de madrugada. A gente ficava 7 horas de boa dentro do karaokê. Aí você fala, nossa, com galera não, só nós dois mesmo. E a gente acha música, hein? É Jiraya, meu filho, tudo que você puder imaginar, Backstreet Boys, tudo que você puder imaginar, a gente cantava. E aí eu lembro que pra mim, o lance da noite mexeu com o meu organismo, mexeu com a minha cabeça e também com o meu organismo. Eu não conseguia ir no banheiro, eu sempre fui uma mulher cagona. Nessa época eu não ia mais nem com a reza. Cagona não de medrosa, hein? Não, no sentido certo mesmo da coisa. Olha, se vocês quiserem mais detalhes exatamente de como é que foi essa experiência lá nessa fábrica em Shimaneken, em Izumo, eu tenho um vídeo no meu canal, Essência Jacolina, que eu explico direitinho como é que foi a minha experiência, tá bom? Mas assim, eu lembro que eu fiquei tão mal, que me deu... Rapaz, eu expeli mioma, eu fiquei tão ruim de intestino também, que eu lembro que teve uma vez que pra andar doía. Aí eu falei, André, Tô com eu vou problema morrer. aí nas costas, Eu tô com um problema terminal, que eu não sei, o que eu não consigo andar, não consigo fazer nada dessa vida. Vamos no médico. Aí me levar no médico, só faltaram me botar na cadeira de roda, que eu andava com uma certa dificuldade. E aí fizeram tomografia e aí descobriram o que eu tinha. E o que eu tinha? Cocô. Eu estava enfesada. Era só isso. Eu estava enfesada e pronto, acabou. E é um detalhe legal, porque aí deram um tratamento pra Jéssica, né, digital, pra tentar curar a constipação. E aí tem um livrinho que tem os desenhos do cocô. Ah, é verdade. É o Guia do Cocô, gente. O Guia do Cocô, explicando. Era o Guia do Cocô, maravilhoso. Explicando Na tudo. verdade, tinha o diário, sabia? Diário do Cocô? Tinha o Diário do Cocô. Mas eu acho que tem isso no Brasil também, que eu já vi gente falando Mas sobre isso. é engraçado, aí mostrava os formatos de cocô, né? Como é que está o seu cocô hoje? E aí, mas aquilo era um diário, tipo assim, aquilo lá era tipo como se fosse uma ilustração pra dizer, pra você identificar qual que é o seu, né? Dá pra olhar, deixa eu ver, avaliar aqui, tá, então esse aqui é de cocô de cabrito. E aí era todas essas coisas assim, e aí eu tinha que escrever no diarinho e tudo mais, mas quem disse que eu escrevia diarinho? Mas tinha lá. E aí depois disso voltamos pro Brasil, ficamos no Brasil 1 ano e meio, e aí voltamos para a fábrica. E aí a fábrica que a gente voltou, pra mim, foi a pior fábrica que a gente já trabalhou. A estrutura da fábrica era boa, o refeitório era muito bom, as comidas eram muito boas, o horário era pra ser bom, só que eu não sei se é culpa da empreiteira ou o que é, a gente não tinha hora pra chegar, mas não tinha hora pra sair, porque o time era enxuto, se faltasse alguém, não dava pra concluir o serviço até o horário normal, então, vamos dizer assim, que pra cada pessoa que faltava, adicionava aí mais 1h30 de serviço por dia, então se faltasse 2 pessoas, a gente ficava de 3, 4 a 5 horas a mais. Então teve dia que a gente chegou 11 e pouquinho em casa. A gente saía de casa às 6 da manhã, chegava na firma às 7 horas, aí o serviço começava às 8, tinha esse espaço aí porque a gente ia de soge. Em japonês é quando você vai com o transporte da fábrica, né? Então, como a gente ia com o transporte da fábrica, não dava pra gente ficar escolhendo horário. Então ele passava pra pegar a gente 6 horas, chegávamos às 7 no serviço, e aí a gente tinha que esperar das 7 até as 8 pra começar a trabalhar. E aí das 8 até as 5 seria o horário normal. Se faltasse alguém, se não conseguisse concluir o serviço, era mais aí 2, 3, 4, 5 horas. Mas como é que era seu serviço lá? Enfim, o meu serviço não pesou tanto, assim, chegou a me dar um pouco de dor no ciático, mas aí eu mudei o jeito de trabalhar, melhorou. Era uma prensa lá, enfim. Mas era um serviço tranquilo.
era muito variado. Eu gostava muito daquele trabalho lá. Por incrível que pareça, passava rápido. Né? Então eu fazia Kensa nos tetos dos carros. Então, não é o teto exatamente, seria o forro que vai na parte do teto do carro. A parte de Aquele dentro. forro onde encaixa a luz do carro, aquelas luzinhas. A lampadinha, A tudo. lâmpada, onde encaixa aquele negócio da saída de ar, enfim. Então aí, imagina um cabide gigante que tinham todos esses forros ali. Então eu pegava esse forro, colocava ele numa mesa, olhava assim, girava ele assim e ia olhando se tinha mancha, se tivesse mancha eu limpava. Eu olhando, parecia quando ele tava brincando com o negócio. Era Ele mais ficava, divertido. sabe assim, parecia Beyblade, ficava lá rodando os tetos lá, parecendo a Era Beyblade. divertido, era E divertido. eu falava, esse é serviço que se faz? Aí- Enquanto eu lá me matando. Aí depois você acabava se colocando de novo nesse lugar, enfim, aí tinha alguns desses cabides e eu ia tendo que concluir. Aí de repente o chefe gritava, André, parafusadeira. Aí ia lá, tinha, sei lá, 30 peças pra parafusar alguma peça lá nesse forro, né? Aí ela fazia, de novo, era dinâmico, era divertido, não era ruim. Aí fazia lá, aí depois, André, tem que ir pra prensa lá. Aí fazia lá mais 3 cabides de prensa. E aí, tipo assim, como a cada 2 horas eu tinha que mudar o serviço que eu tava fazendo, no final das contas passava rápido o dia. Então pra mim não era tão doloroso ficar tanto tempo assim, né? E o salário era até que vinha bom, porque eram muitas horas extras, né? E aí começou a me dar uma dor no ciático quando eu mexia nessa prensa. Porém, aí eu vi que eu que tava fazendo um movimento desnecessário, errado e tal. O que você fazia de errado? Eu me esticava demais na hora de pôr e tinha um degrauzinho assim, que daí eu comecei a usar esse degrauzinho pra ter que esticar menos as costas. Aí melhorou. Aí melhorou, sem remédio, sem nada. Porém, a Jéssica, o serviço dela tinha o chicote, que eram os fios, né? Que liga as luzes e tal. E aí ela e mais 4 pessoas? O time eram 5 pessoas. A Jéssica é mais 4, é isso então, né? É isso. E aí, basicamente, ela vai contar melhor, mas ela tinha que colar, tinha um projetor no alto, assim, que mostrava certinho o lugar aqui na mesa onde era pra ficar os fios. Então, alguém colocava esse teto na mesa, e aí outra pessoa pegava o chicote com os fios, e aí termina de contar. Então, era tipo o pit stop, sabe assim? Sabe as Fórmula 1 lá, os carros que... Aí chega lá, estaciona lá e os carros... Aí os caras tiram os pneus, tudo, troca, tudo em segundos, assim. Era tipo isso, nosso serviço. Em 40 segundos, se eu não me engano... porque quem tava em treinamento, o chefe cronometrava, né, pra falar pra pessoa, você tá muito lerda, você precisa ir mais rápido, mais rápido, mais rápido. E nem dá Era uma pressão, mas era uma pressão que, meu filho, você não tem uma noção. E aí eu lembro que, aí era isso, eu pegava o teto, eu ficava numa posição que eu pegava o teto, botava na mesa, aí já tinha que estar tudo, os tepos, tudo colado, assim, a gente colava meio que na roupa. É as fitas que você tem que grudar, mas não é fita plástica, uma coisa assim, era um alumínio duro. Uma fita adesiva de alumínio. De alumínio, mas era um adesivo de uma densidade muito grande, entendeu? Então, você tinha que colar e apertar. E aí, eu colava 7 desses negócios. Então, você imagina, 7 vezes cada teto eu colocava lá na mesa. Então, eu já tinha esse movimento que era de pegar, então era um movimento grande que eu fazia, assim, botava lá e fazia. Então, eram 7 tepos por teto. Quantos tetos em média a gente fazia? Quando não tinha hora extra, eram uns 300. Quando era pouco, eram uns 300, 350. Aí quando tinha hora extra, eram uns 500. Só fazer as contas aí. Era muito teto. E aí, meu filho, eu só sei que quando chegava no dia seguinte de manhãzinha, a minha mão era difícil de fechar ou difícil de abrir. Era difícil de mexer a mão. Então, e até hoje, já falamos, já fizemos um vídeo falando sobre essa experiência nesse lugar. Eu tenho uma veia saltada aqui na minha mão devido a esse trabalho, que até hoje não voltou. E aí, passou disso, então a gente ficou pouco tempo nesse serviço. Ficamos cerca de 3, 4 meses no máximo. Assim, mas eu sou agradecido porque, assim, ajudou a gente no começo, né? Quando a gente chega aqui, pra você montar casa, vamos dizer assim, comprar as coisas que vão na casa, tudo gasta um pouco de dinheiro, né? Muito dinheiro. Então, acabou ajudando porque a gente ganhava razoavelmente bem, né? Só que daí, quando a gente mudou de serviço, que é o nosso atual, então estamos agora há 2 anos e meio nesse serviço, mas no começo a Jéssica tinha que fazer o corte das rebarbas que ficavam nas espumas e você não conseguia, né? Doía a sua mão, né? Então eu acho que pelo fato de que eu tava estragada da fábrica que a gente tinha acabado de sair, aí eu tinha que ficar com... Como é que chama esse negócio?
Eu ia falar alicate. Com o estilete na mão, arrancando assim os negocinhos. E o dia inteiro fazendo esse movimento. Rapaz, a minha mão, ainda cagada, não aguentava. E aí eu tive que, com uma semana de serviço, eu falei, olha, não tem como me colocar em um outro lugar, porque a minha mão dói muito e tudo mais, né? Expliquei pra eles. E eles foram bem compreensivos e me colocaram em outro local. E depois de alguns meses, de muitos meses, na verdade, depois de uns 6, quase um ano trabalhando nessa mesma função, aí começou a me dar muita dor no ombro. Inclusive voltou essa semana que eu fiquei um dia só. E aí é aquilo, gente, a gente quer dar conta do serviço, aí pega as peças de qualquer jeito, joga na mesa de qualquer jeito e faz rápido e tudo mais. Quando chega no fim do dia, você não tá aguentando pegar um copo d'água, porque, ai, meu ombro, ai, qualquer coisa, sabe, de mau jeito, assim. Então isso é muito ruim. A gente tem que ter uma consciência corporal muito boa enquanto a gente tá trabalhando pra não cagar com o nosso corpo. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas de um jeito mais fácil, mais confortável, só que o jeito mais fácil e confortável é um jeito que pode te machucar, né? Tipo assim, você vai pegar um peso que tá no chão, se você dobrar o seu corpo assim e levantar, pode ser que não aconteça nada, mas se você fizer isso várias vezes durante o dia, pode te dar um problema na coluna. Então, certo seria você agachar pra pegar o que você vai pegar, né? Né? Então, mas a gente, às vezes, na correria, faz um movimento errado. Faz o que é mais rápido. O que é mais rápido, exatamente. E aí, pior, gente, que assim... Aí, então, ao longo de todos esses anos, a gente acumula dores, né, de outros serviços e tudo mais. Só que a gente resolveu fazer esse vídeo, na verdade, porque eu acho que agora é que tá acontecendo, na minha visão, o mais grave dos problemas, que é problema de coluna. O André, recentemente, já faz uns meses já, né, uns 2 meses, eu acho que já né? vai fazer, não, mais, não sei, uns 8 meses. Que a gente foi no médico. Que a gente foi no médico, sim, uns 2, 3 meses. Uns 2, 3 meses. Mas o André reclamava de dor na coluna há um bom tempo. Eu lembro que eu comecei a ficar ruim em uma dessas folgas de Golden Week ou Obon. Acho que não anterior à outra. Então acho que deve fazer já uns 8 meses. 10 meses, sei lá, eu acho que deve ter sido ou final do ano passado ou no... Enfim. Faz um tempo. Entre 8 meses a 1 ano, mais ou menos. Que começou a dar essa dor na coluna, porque depois eu lembro que acabou o feriado, e aí, quando a gente voltou a trabalhar, mudou alguma coisa que eu tinha que trabalhar durante um tempo sozinho, e geralmente era em 2. E aí, tava com muito mais peça do que o normal. Então aí, esse lance de você tentar dar conta, e eu lembro que eu fazia as coisas muito correndo, assim, pra tentar conseguir, né? Então, na hora de empurrar os daishas lá, os carrinhos pesados, cheios de peça, eu não, por exemplo, se tinha que empurrar pra frente, às vezes eu pegava de lado, ia empurrando, então vai forçando a coluna, em vez de pegar e ir por trás do carrinho e empurrar assim, aí já é um erro. Aí eu ia andar, ia fazer curva, aí eu meio que derrapava assim, porque o chão também é escorregadio. Meio escorregadio, aí o certo seria andar devagar e fazer a curva devagar. Não, eu fazia rápido. Então acho que foram essas pequenas coisas, na hora de pegar coisas também me dobrar errado. Eu acho que daí vai juntando essas pequenas coisas, e o lance de ter muito, muito mais peça, e as peças que a gente faz são meio pesadas, acabou me dando... Aí depois desses 8 meses que a gente tá falando, eu comecei a sentir dor, e no começo era uma dor fraquinha, assim, era um incômodozinho. Como se fosse um incômodo, e depois começou a ser uma dor quando eu fazia um movimento específico, depois eram outros movimentos que daí davam essa dor, enfim, bem no meio da lombar, assim, na parte de baixo, ali perto do cóccix, até, né? Aí chegou num ponto que daí o outro rapaz que trabalha comigo também começou a ficar ruim da coluna. Foi, né? Vocês praticamente foram. Foi ele que, inclusive, esse colega que indicou a clínica pro André ir. Que eu acabei assim, já que ele tá indo lá, eu vou também, né? Na verdade, foi a esposa dele, a Juliana. Juliana, se você estiver assistindo, muito obrigada, viu? Nós somos muito gratos por isso, inclusive. Porque ela fala muito bem Nihongo. E aí foi graças a esse casal, né? Eles estavam lá, falaram, por que você não vai lá? E a Juliana vai e faz a tradução pra você, né? Do médico, tudo. E aí foram eles, graças a eles, que aí o André foi. Aí fez o exame, tirou o raio-x. E aí, como é que tá o estado da sua coluna, amor? Então, na verdade, eu tenho um achatamento numa vértebra. É vértebra, né? A almofadinha, né? Eu não sei, meu filho. Fala do jeito que as pessoas entendem. Na coluna, entre cada coluna tem aquela partezinha ali que é o... Eu vou colocar uma imagem meramente ilustrativa pra vocês verem. Tem os ossos da coluna, e no meio de cada um tem tipo um amortecedorzinho, que eu não lembro o nome agora. É chicrete. Tem um chicrete parece ali um babalu ali, né? A pessoa fala que parece um babalu. E esse babaluzinho ali, ele tá esmagado. Ou seja, se esse babalu estourar e sair o recheio pro lado, isso daí é hérnia. Aí daí, né? Essa é a hérnia. Então, por enquanto, meu babalu, ele tá ali
esmagado um pouquinho. Esmagado, né? E esse esmagamento faz com que cause uma pressão em alguns nervos que estão ao redor do babalu, né? Vamos dizer assim. E aí causando a dor, dependendo do movimento que eu faço. Tá? E aí chegou num ponto que tava muito incômodo, tava bem ruim. E aí juntou que a gente começou a viajar também. Foi. Muitas horas no muitas carro, horas dirigindo. Eu acho que daí isso também acabou ajudando a piorar, né, a situação. E aí eu fiz direto, assim, 1 mês de fisioterapia. Porém, como não é uma clínica... É especializado, mas é dessas clínicas que não são tão caras assim. Então não é uma clínica japonesa. Então... Porque se você for num tratamento é diferente. Se você for num massagista bem específico, é caro, mas eu acho que talvez ele resolva melhor. Essa é uma clínica que faz tudo, vamos dizer assim, né? Então, é mais ou menos. Mais ou menos. Assim, ajuda, mas nem tanto. Então, a fisioterapia, você senta numa cadeira assim, e daí tem um apoio pro sovaco aqui, então ela meio que te estica, né? Fazendo com que descomprima a coluna. E aí depois disso, vai um cara lá e faz uma massagem, que às vezes o cara manda bem, são vários funcionários, né? Aí o outro faz meia boca. Depende aí, do dia, da hora. Se o cara estiver cansado, se você vai mais de noite, o cara tá cansado, já não faz muito bem. Cara, só vou fingir aqui que fiz Se lasque. Mas era baratinho, dava 300 ienes por... Então, 300 ienes por sessão, né? Por sessão, 320 ienes por sessão. É barato. E aí, depois de 1 mês, mais ou menos, eu senti uma melhora, assim. Agora melhorou bastante, tava doendo mais o lado direito, só que agora começou a doer o lado esquerdo. Que coisa, né? Eu não sei, eu preciso voltar lá, inclusive. Mas enfim, tudo isso pra dizer que se você não caprichar direito nos movimentos e tal, isso realmente pode te dar um problema. Sim. E assim, dá uma certa preocupação, porque coluna é uma coisa que, assim como, por exemplo, o joelho. Se a pessoa ficar ruim do joelho... Rapaz... Imagina você... Eu dou, cerca de 19 mil passos por dia. Vocês estão duvidando? Vou deixar um print aí do celular do André, ó. 19 mil passos por dia, 12 quilômetros durante o trabalho. E aí, lá dentro da fábrica é 45 graus, às vezes, que dá, sabe? A temperatura é muito alta. É muito quente. Então, assim, é um serviço muito cansativo. Então, não dá pra ver o suor, né? Não dá pra ver o braço brilhando? Aí, pronto. Alguém pode fazer o positivo. Tem que tomar cuidado com os movimentos mesmo. Cuidado. Gente, vocês que ainda não vieram pro Japão, estão se planejando vir. A gente sabe que tem muita informação, o que você consegue e tudo mais. Mas lembre-se sempre disso. O corpo é precioso. Exatamente. O corpo é precioso porque sem ele a gente não vale nada, infelizmente. Não vale nada, nem aqui, nem em lugar nenhum. Mas infelizmente no Japão, a maioria dos brasileiros trabalha com mão de obra. E a mão de obra necessita que você esteja saudável, porque a maioria dos serviços não são serviços que você pode ficar sentado, você pode fazer numa boa. A maioria dos serviços você vai estar constantemente de pé, ou andando muito, ou então de pé parado no mesmo lugar. Então se você não tiver com o joelho e a coluna em dia, já era. Outras coisas... Game over. Outras coisas pode até, de repente, se tem um problema no ombro, alguma coisa no pulso, dá pra você relevar ainda, né? Pede pra mudar de setor, alguma coisa que você não faça um movimento e tal, dá. Só que coluna e joelho é meio que fundamental que esteja bom aqui no Japão, né? E não tenha medo também de falar com o seu chefe. Às vezes por medo, por vergonha, né? Ai, não sei falar direito o Nihongo. Gente, se vira, dá seus pulos. Pede pra alguém. Mas não fique sofrendo calado. Peça ajuda. E outra coisa, se realmente você tá num serviço que te machuca, que não é... Porque é aquilo que a gente tava falando, às vezes o que é bom pra um, não é bom pro outro e vice-versa. Sem dúvida. Tem gente que gosta de ficar em trabalho que ficar parado o dia inteiro ali não tem problema. Tem gente que nem esse meu amigo que levou a gente lá, ele não gosta de serviço que fica parado. Por exemplo, ele prefere esse serviço que a gente tá, que anda pra caramba, do que um serviço que fique parado. Ele se sente melhor assim, e outras pessoas não, né? Então, o bom daqui do Japão é que tem muita opção de trabalho. Então, eu acho que se tem alguma coisa que não tá fazendo bem pra gente, a gente não pode ter medo de mudar. Exatamente. Né? Não pode ter medo da mudança, porque às vezes a gente fala, não, mas aqui eu conheço o pessoal, que o pessoal é legal. Mas o pessoal não vai pagar os seus médicos, não vai pagar seus medicamentos, pensa nisso. Pensa mais em você, menos dos outros. Eu tô bem melhor. Tô uns 70% melhor, não tô curado ainda. E também tem a questão de peso, né? O André tá tomando uma medicação, a gente tá fazendo vídeo para acompanhar todo esse trajeto que ele está percorrendo. Se alguém não percebeu, o André perdeu quantos quilos, amorzinho, você perdeu? Acho que uns 12. 12 quilos ele perdeu, então isso também contribui para a coluna. Mas na verdade,
desde o começo, desde que a gente chegou, na verdade eu cheguei com 107 quilos. É. Eu tô com 83, por aí, alguma coisa assim, né? Uhum. Então, na verdade, eu perdi 11 quilos de 3 meses pra cá, né? De 2 meses, 2 meses. Mas de quando chegou, perdeu Mas bem mais, de quando né? chegou, foram 107. Né? Então, isso Então, aí tudo também... isso contribui, né, pra coluna também. E bem, gente, nós esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm alguma sugestão, alguma dúvida, alguma curiosidade que vocês queiram saber, deixa nos comentários pra gente que a gente vai atrás, tá bom? Tá, e se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal pra dar uma força pra gente, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí com a sugestão. Sim. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo, galera. Até Um abraço, mais. tchau, tchau. Tchau, tchau.